Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero ouvir a voz de Deus com você. Eu quero te convidar a abrir o Evangelho de João no capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João testemunhou dizendo: Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Que Deus abençoe a leitura da tua palavra na nossa mente, no nosso coração, que o Espírito Santo nos ilumine para que venhamos entender a palavra de Deus. Eu quero pensar com você no tema Quem é Jesus no Evangelho de João. Lembramos que fizemos o estudo sobre o testemunho verdadeiro, o testemunho de João Batista, aqui no Evangelho de João. O capítulo 1, aprendemos que João Batista deu 3 testemunhos de Jesus Cristo. Esse é o terceiro e último. O que aprendemos com esse texto? Em primeiro, aprendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. No versículo 29, vemos o relato de João Batista, dizendo: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista faz referência ao capítulo 12 de Êxodo, que foi a instituição da Páscoa. Quando a Páscoa foi instituída, o sangue do cordeiro morto naquela casa, passado no umbral da porta, protegia, salvava o primogênito daquela família. Porém, Jesus agora é o cordeiro que tira o pecado não do primogênito, mas de todos, e não temporariamente, mas para sempre. Jesus, o Cristo, ele é apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo para sempre. Em segundo, nós aprendemos que Jesus é eterno. Interessante que João Batista, no versículo 30, ele vai relatar que Jesus é antes dele. Ele diz assim: É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Na verdade, João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Mas, reconhecendo que Jesus era eterno, reconhecendo que Jesus era Deus, reconhecendo que Jesus já vivia anteriormente, ele aponta, ele tem a primazia, até porque tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é eterno, porque Jesus é Deus. Aqui encontramos a doutrina que diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem. É Deus conosco, é Deus se fazendo homem para nos salvar. Em terceiro, aprendemos que Jesus é aquele que batiza com o Espírito.
João Batista, ele dizia que ele batizava com água, mas aquele que mandou ele batizar com água, o Deus que disse que era para ele batizar com água, falou: aquele que o Espírito descer sobre ele, esse é quem vai batizar com o Espírito. Interessante que no versículo 33, vemos o relato de João Batista dizendo: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador é batizado com o Espírito Santo. Agora se torna uma nova criatura, porque se tornou morada de Deus. E o Espírito Santo trabalha em nós. Ele nos regenera, Ele nos santifica, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sendo assim, ocorre uma metanoia, uma mudança de mente. Quem aceita Jesus Cristo verdadeiramente tem a salvação garantida e o testemunho totalmente mudado, porque é transformado. Para concluir, precisamos falar que Jesus, ele foi batizado. Ele foi batizado por João Batista e ele fala assim no Evangelho de Mateus: faça assim para que se cumpra toda a justiça. E em Mateus 6,33 encontramos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas: comida, bebida e vestimenta. Observa que Jesus, ele fala: cumprir toda a justiça, me batiza para cumprir toda a justiça. Eu e você precisamos ser batizados com água para cumprir toda a justiça. Quando nós somos batizados, nós damos testemunhos para todos que estão vendo e ficarão sabendo que estamos imitando a Cristo, porque somos cristãos, Cristos em miniatura, imitadores de Cristo. Nós estamos falando que fazemos parte agora do corpo de Cristo, a igreja que deve se manifestar nesse mundo, sendo sal, sendo luz, apresentando a salvação para todos aqueles que precisam de Jesus. E para encerrar, o versículo 34, João Batista vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João Batista, ele vendo Jesus, ele reconhece que Jesus é o Filho primogênito de Deus, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o próprio Deus, é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o Filho de Deus, o primeiro Filho. Se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornará filho de Deus. Meu amado, se você já aceitou Jesus Cristo, você é filho de Deus e agora você vive para honrar o seu Pai que está no céu. Você vive com o cuidado do seu Pai que está no céu e está presente, porque o Espírito de Deus mora em você. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu quero orar por você e com você agora. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, pelo teu amor para conosco, onde o Senhor providenciou
tudo para a nossa salvação, porque o Senhor providenciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque o Senhor providenciou o Espírito que nos convence a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque o Senhor faz morada em nós através do seu Espírito e nos prepara para o encontro eterno contigo. Pai, nesta hora eu quero entregar a todos aqueles que estão tendo contato com esta mensagem, que o Senhor abençoe abundantemente e dê a oportunidade de um encontro verdadeiro contigo e principalmente a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um forte abraço.